Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos em mais um Portal do José. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns fatos e algumas imagens inacreditáveis. Elas nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo aqui no nosso país. O que explica, por exemplo, quando o presidente vai em algum lugar, que hordas, grupos muito importantes de pessoas compareçam a determinados lugares, contrariando todas as orientações da ciência, da medicina, orientações até dos próprios governantes locais. O que explica isso? E o que explica pesquisas de opinião que mostram que o presidente tem mais de 30% de aprovação entre bom ou ótimo de uma parcela da sociedade? Será que o povo brasileiro está devidamente bem informado? Que estruturas estão operando em coautoria para que o presidente ainda tenha algum tipo de respaldo político para continuar como presidente e ajudar com que a área econômica faça todo tipo de saque contra a nossa nação, contra a nossa soberania e contra o nosso futuro? A gente vai discutir isso aqui. Fique até o final, porque as imagens aí eu tenho certeza que você vai ficar com o cabelo em pé. Se gostar do nosso vídeo, compartilhe, dê joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Vamos seguir. Gente, essa semana eu abordei aqui no nosso espaço um manifesto pró-Covid, né? É assim que a gente pode falar desse manifesto. Foram médicos que fizeram publicações em vários jornais aqui no nosso país, publicações caras, e depois eu fui investigar, só tinham 71 médicos que colocavam seu nome lá no site da instituição. São os médicos pró-cloroquina, os médicos pró-tratamento precoce. São médicos que estão isolados no planeta, porque nenhuma outra corporação médica em lugar nenhum está defendendo isso, mas eles estão junto com o presidente da República. Gente, quando você tem homens de branco da área da saúde seguindo uma figura como Bolsonaro, tem alguma coisa que está fora de ordem, tem alguma coisa que precisa ter alguma explicação. E ontem, por que eu estou dizendo essa situação? Os jornais aqui do Rio de Janeiro publicaram esse manifesto aqui que combate, contrapõe esse manifesto infame para tratamento precoce. É a moção médica em prol da vacina já. São 2.168 médicos que assinam esse manifesto, médicos preocupados de fato em que pessoas no nosso país não morram. Médicos que estão enfatizando que o Brasil precisa se vacinar. Então, gente, é legal a gente estar sublinhando isso, porque como toda classe possui, pessoas que são deformadas, pessoas sem escrúpulos, ou pessoas ignorantes mesmo, existem muitas pessoas como esses médicos aí que nos mostram que é possível a gente acreditar que algo de bom ainda pode acontecer no nosso país no campo da medicina, E muita gente tem trabalhado, e graças a essas pessoas é que nós não temos no nosso país números muito superiores aos números que a gente tem hoje, números muito terríveis. O presidente da República ele já começa a sofrer algumas contestações em setores importantes da sociedade. O Tasso Gereissati, ele trocou mensagens com alguns senadores, incentivando uma CPI sobre a Covid no nosso país, que vai colocar muita gente nos bancos dos réus, e principalmente o presidente da República. Mas esse tipo de movimento feito pelo Tasso Gereissati, ele tem um significado grande, porque ele é um bilionário, ele é um grande empresário, ele é o dono da Coca-Cola, o representante da Coca-Cola lá no estado do Ceará, tem shopping center, enfim, homem conectado com as estruturas de poder econômico do nosso país. Então, quando ele começa a mostrar que o Bolsonaro já deu, tem que ser feita alguma coisa, a mensagem dele era muito dura nesse sentido, algumas coisas podem estar em vias de sofrerem transformações aqui no nosso país, embora muita gente esteja ganhando dinheiro. Gente, quando a gente discute essas situações todas, no fundo, a gente está discutindo economia, porque é onde o interesse final de muitas pessoas que são os atores principais do nosso dia a dia, é onde eles estão trafegando, é onde eles estão colocando as suas preocupações. Eles não estão preocupados com o povo, com saúde, não estão preocupados com o cidadão brasileiro, estão preocupados em fazer aquilo que é melhor para a acumulação de recursos, de dinheiro, nos seus grupos econômicos, nos seus grupos aos quais eles estão atuando, E por que é que o presidente da República ainda tem
um prestígio, né, em parcela da sociedade. A gente vê essas aglomerações, imagens assim, que a gente fica estarrecido. Imagens que você não vê nenhum chefe de Estado no planeta, exceto na Tanzânia. Só tem o Bolsonaro aqui no Brasil e o primeiro-ministro, o presidente da Tanzânia, que tem o mesmo discurso. O resto do mundo inteiro deve estar errado, né? O mundo deve estar errado. O que está certo são essas duas criaturas. E eu tenho dito a vocês que o não combate permanente ao presidente da República, embora hajam muitas reportagens falando da pandemia, eu gosto de sublinhar que ele não é desmascarado. Ele não é apontado como uma pessoa que está cometendo crime contra a nação, contra a Lei 1079 de 50, que fala dos crimes de responsabilidade, o artigo 85 da Constituição Federal, que fala de crimes de responsabilidade, o Código Penal no artigo 267, 268, que mostra a responsabilidade penal de quem faz esse tipo de coisa que o presidente faz. Então, ele acaba não tendo a sua imagem desgastada nesses setores fundamentalistas que o seguem para cima e para baixo. Essa aparição dele na quinta-feira falando contra as máscaras, isso merecia, gente. Jornal Nacional, Jornal da Record, o SBT, isso é a primeira página em jornais, mostrando que o presidente mente, que ele está jogando o povo brasileiro à morte. Vamos pegar aqui o trecho aqui para a gente conferir. Vamos lá. As máscaras, que no primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários índices aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Então o Bolsonaro aqui ele fez um discurso contra a máscara. Gente, isso não era para ter recebido uma contestação, como eu estou dizendo a vocês. Então, muita gente fala assim, mas o jornal, a Globo News fala alguma coisa. Gente, a Globo News é um telejornal extremamente segmentado. Ele é muito pouco visto. Ele é visto pelas pessoas que têm acesso à TV a cabo, que gostam dos assuntos políticos, que acompanham o cotidiano, que conseguem interpretar melhor os acontecimentos. As grandes massas, elas não estão recebendo esse tipo de informação. Elas recebem a desinformação, a omissão dos grandes meios de comunicação e a desinformação criminosa de algumas estruturas que são travestidas de igrejas, mas na verdade são partidos políticos, e aí a gente tem que falar dessas estruturas. É um assunto que muita gente não gosta de tocar, gente, porque você mexe com o espírito das pessoas, a boa-fé das pessoas que dedicam suas vidas a ter um comportamento alinhado com crenças religiosas. Toda pessoa que age honestamente, age com sinceridade na sua religião, ela merece o nosso respeito. As pessoas, quando fazem alguma oração, elas estão pensando em alguma coisa positiva e elas estão falando consigo mesmas, né? Então, sobre esse aspecto, não dá para a gente fazer nenhum tipo de crítica. Agora, as pessoas que se utilizam da fé de pessoas de boa índole, pessoas sinceras e honestas, aí sim, aí nós temos que atacar, temos que denunciar, porque na verdade eles estão fazendo política, né? O Silas Malafaia, que é uma dessas figuras, ele foi às redes essa semana fazer política, que é o tempo todo a única coisa que ele faz, né? Usando o nome do Senhor, o nome de Deus, né? E dedurou pastores evangélicos, políticos que votaram a favor do Daniel Silveira, aquele fortão que cometeu crime contra a segurança nacional. Então, como ele é bolsonarista, o Daniel Silveira e o Malafaia, ele saiu em defesa de uma pessoa que praticou aqueles delitos pela internet contra as instituições brasileiras e está devidamente aprisionado. Ele está defendendo que todo mundo possa falar qualquer coisa o tempo todo. Vocês imaginem, gente, a escalada de insanidade que esse tipo de comportamento levaria no debate aqui do nosso país. Todo mundo se agredindo, ameaçando, enfim. E ele entregou os seus colegas, né? Vamos pegar aqui um trecho aqui do Dedo Duro Malafaia. Vamos lá. De misericórdia desses deputados evangélicos? Aí está a lista dos deputados que votaram a favor dessa barbárie, dessa ilegalidade monstruosa. A ilegalidade monstruosa foi prender o Daniel Silveira, né? Isso foi uma coisa monstruosa. O santinho, o anjo do Malafaia, ficou preso. E durante esse período de pandemia, algumas estruturas religiosas, gente, elas têm funcionado de maneira absolutamente nociva contra o povo brasileiro. Só para ilustrar um pouco, eu vou pegar um trecho aqui do Jornal Nacional do dia 5 de maio, onde o Brasil estava alcançando ali
espantosa marca de 8.000 pessoas, 8.500 pessoas mortas. Vamos acompanhar aqui. Todo dia. Hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho, ou uma pessoa famosa. O William Bonner, que ele é o editor-chefe do Jornal Nacional, ele fez um discurso aí emocional, né, quebrando um pouco o protocolo, e eu já denunciava naquela época que esse tipo de discurso era um discurso hipócrita, porque eles estavam abordando o crescimento da Covid no nosso país, mas eles não responsabilizavam o Bolsonaro pelas falas criminosas que praticava no seu cotidiano. E isso continua, né, porque ele continua a praticar crimes, a falar todo tipo de insanidade e não é contestado. É como se a doença fosse uma coisa que não tivesse alguém no poder central com responsabilidade de tratar esse tema. Um mês depois, exatamente 30 dias depois, o Jornal Nacional criou, os meios de comunicação criaram um consórcio para falar sobre os números da Covid, porque o governo parou de divulgar os números. E o Jornal Nacional, nesse dia 5 de junho, deu a seguinte matéria. Vamos lá. Um total de 645.771 infectados. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 1.005 óbitos e, com isso, o contingente de brasileiros mortos chegou a 35.026, segundo o Ministério da Saúde. Então, gente, num período de 30 dias, o Brasil teve 27 mil mortos. O que já era uma coisa absolutamente estarrecedora. Nessa mesma data, o Bolsonaro estava recebendo um conjunto de religiosos, de pastores, né, políticos, estavam lá fazendo política, né? E o Malafaia, como o porta-voz máximo desse grupo que estava ali, eles fizeram aquele monte de orações, dizendo que Bolsonaro não ia sofrer golpe, que o Brasil não ia virar Venezuela e que Deus ia mostrar para o mundo uma coisa surpreendente, que o Brasil ia se revelar para o mundo de uma forma absolutamente transformadora, que a Covid não ia se espalhar aqui, enfim, falou aquele monte de situação, o que não tem nada a ver com a oração que nós fazemos, que as pessoas fazem de uma maneira geral, de comunicação com a sua fé, enfim, com o seu Deus, né? Ele disse o seguinte, vamos pegar só um trechinho aqui, vamos lá. Eu creio, eu não me assusto com o momento, eu não me impressiono com circunstância, eu não me impressiono com o momento que estamos vivendo, porque eu creio, junto desses 11 de milhões que estão aí por trás, não sou eu, nós somos milhões que cremos que é um Deus do céu e que toda autoridade constituída é permissão de Deus. Ele põe, ele tira, é ele que faz isso. Não é jogo corrupto, bandido de homem que vai por interesses escuros, de ganância de poder que vai trazer caos para nossa nação. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Vai sobre a tua casa, saúde sobre a tua família, que Deus livre o Brasil dessa praga e dessa pandemia, esse espírito de morte seja repreendido da nossa nação e que venha tempos de bênção e de prosperidade sobre a sua vida. Gente, se a gente for usar um raciocínio lógico, o que a gente chama de silogismo, né? Se aconteceu uma coisa, logo acontece uma outra na sua lógica, a gente poderia dizer o seguinte, que Deus odeia esse tipo de gente, porque não deu ouvidos, né? Porque depois dessa fala aqui, até os dias de hoje, já morreram mais de 220 mil pessoas. 220 mil pessoas depois desse encontro aqui. Poderia dizer de encontro de patifaria política disfarçada de patifaria religiosa, né? Porque isso aqui não pode ser considerado a pessoa que está fazendo alguma coisa honestamente. Então, gente, a gente tem, é um assunto delicado, muita gente não gosta de entrar nessa seara, mas a gente tem, já que os grandes meios de comunicação não mostram esse tipo de situação, a gente tem que provocar, a gente tem que falar, gente, tá certo isso? Tá certo uma pessoa ficar usando o nome de uma entidade superior para ficar profetizando falsamente contra a ciência? A mesma pessoa que fica estimulando a aglomeração, que os templos não sejam fechados, misturando medidas de saúde pública, medidas sanitárias com direito a exercer a liberdade religiosa, na verdade eles gostam muito de dinheiro, eles gostam muito de juntar grana dentro dos seus templos. E para finalizar o nosso papo aqui, papo crítico,
Espero que você tenha ficado até o final. Agora vai vir a parte mais inacreditável. A coleção aqui de pastores falando, fazendo profecia sobre a Covid, e o resultado todos nós já sabemos. Vamos ver aqui quem são as figuras e o que eles falavam, e ainda falam alguns deles, né? Vamos lá. Não só orar por quem está com coronavírus, Jesus me mandou até ressuscitar morto. De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa, por algum acaso? As últimas pragas do mundo vieram de onde? Da China! Ou seja, golpe chinês. Golpe chinês. Golpe chinês quer dizer, para descapitalizar. Sim, estava muito alto o mercado, É verdade. né? Abaixou, eles estão lá meio que sem comida muito caro. Os caras comem morcego lá na China. Os caras pegam o rato vivo assim, ó, segura e morde e come pela boca. Eles tinham que ser censurados na ONU! O epicentro tem sido a Europa. Hoje é um continente pós-cristão. É o ateísmo que está predominando. O islamismo, o homossexualismo. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso! Existe muito alarme. As indústrias farmacêuticas estão aí ficando bilionárias porque eles pegam um jato aí, cria lá um vírus no laboratório, joga em cima de uma cidade, aí todo mundo corre para a farmácia. Eu corro pro evangelho. Como é que é essa história? Ah, eu não fui pra igreja por causa do corona, eu não fui pra... Você engana a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Isso se a pessoa não ainda escuta, se ainda não recebeu o castigo e não vir pra igreja e ainda pegar em casa mesmo. Eu desafio uma igreja, não é só a plenitude, que é revestida de oração, que é revestida do poder de Deus e do Espírito Santo. Ela pode pegar coronavírus, pode pegar o que for lá fora, mas na casa de Deus eu desafio. Deus está mandando, não é vocês que tem que temer aqueles vírus, é aquele vírus que tem que temer o crente cheio do Espírito Santo. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Seja o que for, coroa de onde for, nós vamos amarrar em nome de Cristo e mandar embora. Nós não podemos ter medo de jeito algum. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso! E os países que têm a bomba atômica, será que eles podem usá-la contra esse vírus? O corona. Gente, é um show de horrores, né? E esses caras todos, eles têm penetração com uma parcela importante do povo brasileiro, que não consegue entender que os problemas brasileiros, eles dependem de situações que são comandadas por homens, por políticos, por agentes públicos, e acham que as situações todas que nós vivemos estão explicadas ou só podem ser combatidas principalmente num plano que a gente não está enxergando, né? Então, isso explica muita coisa. Enquanto os grandes meios de comunicação virarem as costas para isso que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vai ter muita gente no Brasil tragada pela ignorância, pela desinformação, que ajuda cada vez mais com que no plano concreto, no plano das nossas vidas, o Brasil esteja cada vez mais desmantelado, destruído e entregue a grupos de todas as naturezas, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande suas opiniões aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço. Até lá.